Os poderosos nomes de Deus mencionados na Bíblia, em primeiro lugar, os nomes de Yahvé significam identidade e frequentemente contam uma história nas páginas sagradas da Bíblia. Os nomes não são apenas rótulos casuais, são revelações profundas. Eles ecoam o caráter e a natureza de seus portadores em relação a Deus. Cada nome revela uma menção do divino, um vislumbre do infinito do Todo-Poderoso Yahvé, um nome tão sagrado que por séculos o povo de Israel nem sequer ousava pronunciá-lo em voz alta. Eu sou quem sou. Diga aos israelitas que eu sou me enviou a vocês. Êxodo 3:14. Yahvé é o nome de Deus que significa presença eterna, aquele que é autoexistente, autossuficiente e sempre presente no coração do deserto. Havia uma montanha chamada Horebe, muitas vezes chamada de Montanha de Deus. E foi aqui que uma cena curiosa chamou a atenção de Moisés. Uma sarça ardente que não se consumia. Conforme Moisés se aproximava, a voz de Deus falou de dentro da sarça, chamando-o pelo nome. Deus ouviu os clamores de seu povo no Egito e estava pronto para libertá-los. Mas Moisés tinha perguntas, entre elas, quando ele fosse aos israelitas, quem deveria dizer que o enviou? A resposta de Deus a Moisés foi profunda e misteriosa, uma declaração de sua essência eterna. Eu sou quem sou. Este nome, Eu sou quem sou, revelado em hebraico como Yahvé, é rico em significado. É como se Deus estivesse dizendo que Ele é aquele que sempre foi e sempre será, ao contrário de tudo mais que Moisés já conheceu. Deus não teve começo e não terá fim, Ele simplesmente existe. E sua existência não depende de mais nada. O nome Yahvé, então, não é apenas um nome, é uma afirmação da realidade de que Deus está vivo, sempre presente, nunca mudando, não importa o que o povo de Israel tenha passado ou enfrentaria. Isso era de grande importância porque significava que o Deus deles não era como os deuses do Egito, representados por ídolos ou elementos da natureza que mudam e desaparecem. Yahvé era diferente, ele era real, ele estava vivo e era eterno. O nome auto-atribuído por Deus, Eu Sou, também tranquilizou Moisés e os israelitas quanto ao seu caráter inalterável. Ele esteve com seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e estaria com eles. Suas promessas eram seguras porque ele é constante e sua palavra é inquebrável. Portanto, sempre que os israelitas clamavam pelo nome de Yahvé, não estavam apenas chamando por uma divindade distante, mas pelo Deus Todo-Poderoso, sempre presente, que se comprometeu a ser o Deus deles para sempre. Esta é a majestosa e profunda história por trás do nome Yahvé revelada na Bíblia. Segundo Elohim, considere o nome Elohim encontrado no início da Bíblia. No princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. É um nome que retrata o poder e a grandeza de Deus, seu papel como o supremo criador de tudo. Elohim, majestoso e plural em forma, mas singular em ação, reflete um Deus de complexidade e unidade, um indício da misteriosa Trindade. A história do nome de Deus Elohim na Bíblia entrelaça o divino com a tangível realidade da criação. Quando adentramos na cena inicial da Bíblia, somos recebidos com uma poderosa afirmação que define o tom para tudo o que se segue. No princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Este é nosso primeiro encontro com o nome Elohim e está repleto de significado. A palavra Elohim é notável porque é majestosa e misteriosa. É uma palavra hebraica que pode ser traduzida como o forte ou divino. Este nome não é apenas um título, é uma descrição da natureza e do caráter de Deus. Quando ouvimos Elohim, devemos compreender que Deus não é apenas poderoso, mas a essência do poder e da divindade. Por que isso importa? A importância deste nome está no que ele significa sobre o relacionamento de Deus com o mundo. Ao chamar Deus de Elohim, a Bíblia nos diz que Deus não é apenas supremamente poderoso, mas também soberano sobre toda a criação.
Este não é um poder distante e abstrato. É uma força pessoal que moldou as montanhas, esculpiu os vales, encheu os oceanos e deu vida à humanidade. Quando a história da criação se desenrola em Gênesis, vemos Elohim em ação. E Deus, Elohim, disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A frase "e Deus, Elohim, disse" se repete como um batimento de tambor ao longo do capítulo, lembrando-nos que Elohim está comandando a existência do universo apenas com palavras. Esta soberania em exibição é o tipo de autoridade que fala e acontece sempre que Elohim cria algo em Gênesis 1. É seguido pela afirmação de que era bom. Isso não é apenas sobre a qualidade, é sobre propósito. Tudo o que Elohim cria é projetado para refletir e declarar sua glória e poder, desde o menor inseto até a mais grandiosa galáxia. Toda a criação é uma tela pintada por Elohim com seu pincel divino. Quando olhamos ao redor do mundo, cada parte da criação sussurra ou às vezes grita o nome Elohim. As montanhas se erguem como monumentos à sureza, e ao poder dele, o céu é um espetáculo de sua divindade, e cada ser humano carrega o sopro de Elohim, um testemunho do toque íntimo do Criador. Em termos simples, o nome Elohim é nosso lembrete de que não há um canto do universo intocado pela obra de Deus. Ele nos diz que o mesmo Deus que moldou o universo está envolvido nos detalhes de nossas vidas. Quando a vida parece caótica ou fora de controle, lembrar-se de Deus como Elohim pode ser uma fonte de conforto e confiança. Assim como a Bíblia começa com "no princípio, Deus, Elohim", ela nos convida a uma história onde Deus não é um observador passivo, mas o Criador ativo, poderoso e soberano. É uma história que continua ao longo da Bíblia e na vida dos crentes hoje, onde Elohim ainda está criando, sustentando e revelando seu poder e natureza divina de inúmeras maneiras. Terceiro, El Shaddai. O nome El Shaddai é tradicionalmente entendido como Deus, o todo-suficiente. Este nome é uma combinação de El, que significa Deus em hebraico, e Shaddai, uma palavra cujo significado exato é debatido pelos estudiosos, mas frequentemente é visto como transmitindo suficiência, poder e nutrição, como uma mãe que alimenta seu filho. Encontramos este nome pela primeira vez em Gênesis 17:1, onde o texto diz que quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito." Aqui Deus está estabelecendo sua aliança com Abraão, a quem ele mais tarde renomeia como Abraão, prometendo que ele será pai de muitas nações. O momento dessa revelação é crucial. Abraão é velho e sua esposa Sara está muito além da idade fértil. A promessa de um filho parece impossível pelos padrões humanos, mas Deus se apresenta como El Shaddai, para enfatizar que ele não está limitado por restrições humanas. Ele é suficiente em si mesmo para cumprir promessas que parecem impossíveis. A importância de Deus se revelar como El Shaddai para Abraão não pode ser exagerada. Isso enfatiza o poder ilimitado de Deus e sua capacidade de cumprir o que promete, independentemente de qualquer obstáculo aparente. Isso tranquiliza Abraão de que Deus é mais do que suficiente para realizar o extraordinário, garantindo que sua aliança seja estabelecida. Ao longo da Bíblia, a ideia de Deus como El Shaddai serve como um lembrete para pessoas em diversas situações de que podem confiar na suficiência de Deus, seja em tempos de necessidade, momentos de dúvida ou situações que parecem inatingíveis. O nome El Shaddai fala do poder imenso e do caráter nutridor de Deus, que provê e sustenta seu povo em tempos de escassez ou incerteza. Lembrar-se de Deus como El Shaddai tem dado conforto e força a AAS crentes, reforçando a ideia de que quando tem a Deus, tem tudo de que precisam. É um conceito que encoraja a fé não na própria capacidade, mas no poder de Deus para trabalhar através e além das limitações humanas.
A revelação a Abraão torna-se um alicerce para a fé de muitas gerações. É uma declaração de que, não importa as circunstâncias, a presença e provisão de Deus são suficientes para suprir todas as necessidades. Quando Deus diz, "Eu sou El Shaddai", essencialmente está dizendo, "Eu sou suficiente". E para inúmeras pessoas, através das eras e provações, isso tem sido uma fonte de esperança duradoura e confiança inabalável. Quarto, Adonai. O nome Adonai emerge com honra e significado. Este título para Deus, traduzido como mestre ou dono, é mais do que um identificador, é uma janela para a dinâmica e inspiradora relação entre o Criador e sua criação. Imagine um mundo onde todo nascer e pôr do sol, cada pico de montanha e profundidade do oceano, ressoa com o eco de um nome majestoso. Este é o mundo onde o nome Adonai é dito quietamente e com a mesma forte emoção. Vamos dar um passeio pelo Salmo 8:1, onde o salmista exclama em adoração: "Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra." Aqui, o salmista usa dois nomes distintos para Deus. O primeiro Senhor está em letras maiúsculas, que em nossas traduções em inglês representa Yahvé, o nome sagrado e não pronunciado de Deus, significando sua natureza eterna e autoexistente. O segundo Senhor é Adonai, refletindo nosso reconhecimento pessoal da autoridade de Deus sobre nós. A importância de Adonai pode ser comparada à relação entre um servo dedicado e um mestre benevolente. Nos tempos em que a Bíblia foi escrita, um servo olharia para seu mestre em busca de provisão, proteção e orientação. E o mestre, por sua vez, cuidaria e governaria sobre os servos com bondade e justiça. Quando chamamos Deus de Adonai, estamos reconhecendo que Ele é a nossa autoridade final, aquele que provê, protege e guia nossos caminhos. Como sujeitos ou servos de Deus, o nome Adonai nos lembra do nosso lugar no grande desígnio. Não somos errantes, sem rumo na terra, mas sim criações queridas sob o governo amoroso do Mestre do Universo. O livro de Isaías nos lembra disso ao dizer: "Agora, Senhor, Adonai, nosso, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos." Isaías 68:8. O reconhecimento de Deus como Adonai também carrega consigo um senso de conforto e segurança. É saber que pertencemos a alguém maior do que nós, que segura o mundo em suas mãos. Vemos esse sentimento ecoado no livro de Gênesis, quando Abraão se dirige a Deus como Adonai, antes de ousar interceder pela cidade de Sodoma. Chamar Deus de Adonai nos humilha, mas também nos eleva, pois é um nome que nos conecta ao propósito divino e ao cuidado. Isso nos ensina que cada ação, cada decisão nossa deve ser feita à luz de sua soberania e com o objetivo de servi-lo e glorificá-lo, pois ele é o legítimo dono de todas as coisas. Em essência, Adonai não é apenas um nome, mas uma declaração de nossa fé, uma afirmação de nossa lealdade e um compromisso de nosso amor para com aquele que, em sua majestade, reivindica tanto os mais altos céus quanto o coração humano como sua morada.